Olá pessoal, Daniel Japiaçu, voltando com mais uma aula do nosso curso de Física, aula 9, falando desta vez sobre o movimento vertical, mais precisamente o que nós chamamos de movimento vertical no vácuo. No vácuo, a gente considera o vazio, né? Porque se a gente considera o ar, as coisas vão começar a ficarem um pouco complicadas. Se você fizer essa experiência em casa, você vai perceber por que a gente despreza o vácuo quando a gente estuda o movimento vertical neste nível. Você pode pegar uma folha de papel, uma borracha, e coloca as duas, enfim, segura as duas aqui ao ar e solte. Você vai ver que a borracha vai cair muito mais rápido do que a folha de papel, o que muitas vezes nos dá a impressão de que coisas mais pesadas vão se deslocar mais rapidamente quando estão em queda. Mas não é isso que acontece. Se você pegar essa mesma folha e amassar e soltar as duas da mesma altura e deixar mais ou menos as duas no mesmo formato, vocês vão perceber que as duas vão cair juntas ou quase que juntas, né? Porque, enfim, nós não estamos num vácuo perfeito. Então, em muitas situações, e nas situações que nós vamos estudar aqui, nós vamos desprezar o que chamamos de resistência do ar, né? Vamos admitir que os corpos estão num ar muito rarefeito, né? Ou que as dimensões do corpo acabam que nós, por causa das dimensões do corpo, nós reduzimos a resistência do ar, nós desprezamos a resistência do ar, ok? Isso basicamente para facilitar as contas, né? Em termos conceituais, as coisas não vão mudar muito quando a gente considera alguns problemas mais complexos. Bom, a palavra-chave do movimento vertical é a gravidade. É a gravidade. A gravidade, ela é uma ação que o planeta Terra, já que nós vivemos na Terra, né? É uma ação que o planeta Terra tem conosco. Quando nós estudarmos as leis de Newton, estudarmos as forças, a gente vai entender melhor qual é a ação que a gravidade tem para em nós e nos corpos. E quando começarmos a estudar a lei da gravitação universal de Newton também, a gente vai entender como é que a gravidade ela é gerada, né? Enfim, como é que a gravidade funciona de fato. Inicialmente, vamos simplesmente dizer que a gravidade ela provoca ou proporciona uma aceleração nos corpos. Ela faz isso. Ela proporciona uma aceleração. Quem percebeu isso não foi Newton, né? Galileu Galilei, né? Galileu, ele foi um dos físicos mais importantes porque estabeleceu o método de pesquisa da física, né? Reza a lenda que ele percebeu que corpos de pesos diferentes caíam. Percebeu que corpos, falando um pouco de história, né? Corpos de massas diferentes caíam com a mesma aceleração. E Newton depois percebeu que essa aceleração ela era provocada pela Terra, o que chamou de ação da gravidade, né? Por isso que a gente fala a gravidade. Mas quem percebeu que os corpos caíam com a mesma aceleração, mais ou menos no experimentozinho que eu relatei para que vocês possam fazer, foi Galileu. E a lenda diz que ele subia na torre inclinada da cidade de Pisa e ficava soltando os corpos e fazendo a análise dele lá.
É uma lenda, enfim, ninguém sabe se foi lá na torre. Provavelmente, talvez ele tenha ido lá fazer demonstrações. Hoje em dia as pessoas vão visitar a cidade de Pisa, né? Tiram aquela foto mais distante, segurando a torre. É um lugar bem interessante de se visitar para quem tiver oportunidade. Mas enfim, a gravidade proporcionou aceleração e Galileu percebeu que as massas diferentes caíam com a mesma aceleração. E nós já estudamos movimentos que possuem acelerações iguais, né? Mesma aceleração significa aceleração constante. Um movimento com aceleração constante é movimento uniformemente variado. Então nós podemos dizer que esse movimento vertical no vácuo, né? Importante. Não é todo movimento vertical que é assim, certo? É um movimento vertical no vácuo. Ele é um movimento uniformemente variado. Vai aparecer aí no card a sugestão de você assistir a aula sobre movimento uniformemente variado, se você ainda não assistiu. Ok? Mas se você está confortável com o tema, não precisa assistir, enfim, se você já entendeu tudo sobre o tema. Então, o movimento vertical no vácuo, ele é um movimento uniformemente variado. Só que ele é até mais fácil de compreender ou de resolver questões com ele, porque nós já conhecemos o valor da aceleração se nós estivermos no planeta Terra. Por quê? A gravidade da Terra, ela é uma grandeza conhecida. A gravidade proporciona uma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a cada segundo um corpo em queda no vácuo aumenta a sua velocidade em 9,81 metros por segundo a cada segundo. Mas as questões de física, elas muitas vezes facilitam e aproximam o valor da aceleração proporcionada pela gravidade a 10, somente para facilitar. Em laboratório a gente encontra valores da gravidade muito bons, 9,90, 10,1, valores muito bons da gravidade, dependendo do lugar que você está, da altitude da cidade ao qual você faz a sua pesquisa, a sua investigação, né? É interessante dizer, deixa eu apagar aqui o quadro. Interessante dizer alguns detalhes sobre o movimento no vácuo, sobre o movimento vertical. Vejam bem, no movimento vertical, nós sabemos que os corpos, eles vão... Aqui está o chão, certo? Aqui está o chão. Os corpos, eles podem subir ou os corpos eles podem descer, certo? São situações diferentes. Cada situação vai ter uma descrição diferente e é uma das coisas mais importantes que a gente precisa estar atento. A gravidade, ela sempre aponta para baixo, certo? Isso aqui indica o sentido da aceleração. Isso quer dizer o seguinte, que quando um corpo está caindo, ele está aumentando a velocidade, ele está ficando mais rápido. E faz sentido, é intuitivo isso, né? Quando a gente está caindo, a gente está ficando mais rápido. Agora, quando um corpo está subindo, ele está ficando mais lento. Isso quer dizer o seguinte, ó. Um corpo, quando ele está descendo... Deixa eu melhorar esse D aqui. Um corpo, quando ele está na descendente, o movimento ele é acelerado. Isso quer dizer que velocidade e a aceleração, né, que é no caso a gravidade, muitas questões colocam a aceleração da gravidade, muitos materiais chamam assim, né, que é para que a gente lembre que é a aceleração proporcionada pela gravidade, certo? Velocidade e gravidade possuem o mesmo sinal. Ok? Mesmo sinal.
Se você adotar uma negativa, a outra naturalmente vai ser negativa. E se você adotar uma como sendo positiva, a outra naturalmente vai ser positiva. Agora, quando um corpo estiver subindo, aí o movimento passa a ser retardado. Ok? Quer dizer que a velocidade está diminuindo. Velocidade e gravidade têm sinais opostos. Se um é positivo, naturalmente o outro vai ser negativo. Isso é uma das coisas mais importantes desse movimento. Agora, sabendo que o movimento é uniformemente variado, quais são as equações de um movimento uniformemente variado que a gente tem em mente, né? Tem a equação a função horária do movimento uniformemente variado, né? O famoso sorvetão, S igual a S0, V0 vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Só que o que é que muda em relação ao que nós já sabemos? A aceleração passa a ser a gravidade, eu vou chamar de G, e as posições, seja a posição inicial, seja a posição final, estaremos relacionando a altura. Né? Não é mais já que o movimento é vertical, não estamos mais falando de uma posição na horizontal, uma posição em que um carro está se deslocando, etc. É algo que está subindo ou algo que está descendo, certo? Existem muitas pessoas que preferem chamar a altura de H, mas você pode continuar chamando de S, né? Relacionando ao espaço, não vai ter nenhum problema, ok? E mais, né? Nós também temos a função horária da velocidade, V igual a VO mais AT, que eu já vou colocar aqui o G, né? Para a gente, enfim, ficarmos mais familiarizados em usar o G nas fórmulas. E temos a equação de Torricelli, né? V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes G, que é a aceleração, vezes a variação do espaço. Ok? Interessante citarmos também outras coisas. Por exemplo, quando um corpo ele é solto de certa altura, né? Um corpo que é solto. Se ele está aqui nessa altura, né, a essa altura aqui, chamada de H, a velocidade inicial do corpo, que é solto, é igual a zero. E gravidade e velocidade têm o mesmo sentido, né? Agora, o corpo, quando ele está subindo, ele atinge uma altura que nós chamamos de altura máxima. Quando um corpo atinge a sua altura máxima, acontece uma coisa interessante. Aqui está o chão. Quando ele está subindo, e aqui é o ponto da altura máxima, acontece uma coisa nesse ponto. A velocidade dele final é igual a zero no ponto de altura máxima, ok? No ponto em que a altura é máxima, a velocidade dele no movimento vertical vai ser exatamente igual a zero. Vou apagar aqui o quadro e vamos resolver juntos 2 exercícios que vão ilustrar rapidamente essa questão, ok? Primeiro eu vou colocar aqui um exercício 1, exemplo 1, que nós conhecemos, nós chamamos de queda livre, certo? Queda livre, o objeto, o corpo que é solto.
ok? Corpo solto. Vamos imaginar que nós temos aqui, ó, o chão é o ponto de altura igual a 0. Tá aqui um corpo a não sei que altura, eu vou chamar de h. Só que ele tem uma velocidade inicial igual a 0. Ele foi solto. E ele demorou um intervalo de tempo de 2 segundos para atingir o chão. Para atingir o chão. Quer dizer, 2 segundos até aquele momento imediatamente anterior a atingir o chão. Aí o que é que eu quero saber aqui? Eu quero saber qual é o valor da altura máxima e qual é a velocidade imediatamente antes dele atingir o chão. Ok? O que é que acontece pra gente, o que é que a gente vai fazer para descobrir essa altura máxima? Eu vou usar a expressão, a função horária do movimento. Só que percebemos o seguinte: no caso desse movimento que está sofrendo uma queda livre, que o corpo foi solto, a velocidade inicial é 0. Então, esse fator aqui todo vai embora. E eu posso considerar esse ponto, a posição inicial como sendo 0 e a posição final como sendo a altura que eu quero descobrir. A aceleração é igual à gravidade. Eu não coloquei aqui, mas vamos considerar para facilitar, como eu havia dito, né? A gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, né? Vamos facilitar as contas. Então, a aceleração, que é igual à gravidade, vale 10. O tempo, o intervalo de tempo foi de 2 segundos. Isso sobre 2. O que é que nós vamos ter? A altura vai ser 10 vezes 2 ao quadrado, 4 sobre 2. 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 2, a altura vale 20 metros. Certo? A altura vale 20 metros. E como é que a gente pode fazer para descobrir a velocidade? Para descobrir a velocidade, a gente pode usar a função horária da velocidade, não é? A velocidade inicial é 0, a velocidade final a gente vai descobrir. A aceleração vale 10, o intervalo de tempo foi de 2, a velocidade então vai ser de 20 metros por segundo. E assim nós determinamos qual foi a altura ao qual o corpo foi solto e qual foi a velocidade que ele estava ao atingir o chão, né? Imediatamente antes de atingir o chão. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer um outro exercício. Dessa vez o exercício eu vou colocar o corpo na subida, ok? Só para a gente ver como é que ficam as equações nessa questão do corpo subindo. Digamos que o corpo esteja aqui, né? Subindo e tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Eu quero saber qual foi a altura máxima. Quero saber qual foi o tempo, qual foi o ΔT para o corpo subir até atingir a altura máxima. Certo? É isso que eu quero saber. Mais uma vez a gente considera a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que é que a gente sabe? Comentei com vocês que quando esse corpinho subir e atingir esse ponto, vou considerar esse ponto como sendo o ponto de altura máxima. Deixa eu melhorar aqui. Considerar aqui esse ponto como sendo o ponto de altura máxima, a velocidade dele é igual a 0, porque ele atingiu a altura máxima. A velocidade dele é igual a 0. Partindo desta informação, eu posso usar a função horária da velocidade,
Vermes voadores atacam a Terra, admitindo a velocidade final como sendo 0, a velocidade inicial como sendo 20 e a aceleração como sendo 10. Só que, neste caso, nós precisamos ver o seguinte, ó. A velocidade inicial aponta para cima, mas a gravidade, como eu havia dito antes, sempre aponta para baixo, tem sentidos diferentes. Isto quer dizer que a velocidade inicial e a aceleração precisam ter sinais diferentes. Então a gente coloca um sinal de menos aqui, admitindo que a gravidade é negativa. Vou botar aqui nos dados, né? A gravidade é negativa. Já que o corpo inicia para cima, a gravidade inicia e vai ser sempre para baixo, então a gravidade vai ser negativa em relação às condições iniciais. O que é que nós temos aqui? Eu vou passar esse menos 10t para cá, fica 10t igual a 20. O intervalo de tempo então vai ser 20 sobre 10, o que me dá 2 segundos foi o tempo que ele precisou para realizar a subida. Agora vamos descobrir a altura máxima a partir, por exemplo, da função da posição, né? Função horária da posição. Sorvetão. Mais uma vez tomando cuidado com os sinais, né? Bom, a posição inicial eu vou admitir que vale 0, porque eu vou adotar aqui o chão como sendo o ponto de altura igual a 0, né? Ele parte do chão. A posição final é a altura máxima que eu quero saber. A velocidade inicial vale 20. O tempo para atingir a altura máxima foi de 2 segundos. A aceleração é menos 10. Mais uma vez o tempo vale 2. Tudo isso sobre 2. Então vamos lá, devagar. 20 vezes 2 nós temos 40. 2 ao quadrado é 4. Então aqui nós temos 10 vezes 4 sobre 2. Que eu tenho 10 vezes 40 sobre 2. 40 menos 10 vezes 40. 10 vezes 4, 40 sobre 2 dá 20. Ou seja, a altura máxima vale 20 metros. Então fizemos aí um exercício que envolve um corpo em queda, um exercício que envolve um corpo na subida. Na nossa próxima aula sobre este tópico, vamos resolver apenas questões, vou colocar algumas questões até que caíram no Enem, para a gente discutir mais sobre os movimentos verticais. Espero que tudo tenha ficado entendido. Se tiver dúvida, deixa um comentário. Não esqueça de conversar com o seu professor sobre esse tema, caso você ainda esteja com dúvida. E resolva alguns exemplos, alguns exercícios resolvidos que tenha no seu material de estudo. Tenta refazer também essas questões que a gente fez, esses exercícios que a gente fez, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Força!